Irmãos, nós ouvimos as conferências, restitui, conferência, manda mais, Senhor, conferência, derrama tudo, conferência, eu quero mais, mas a conferência arrependei-vos também é necessária, porque o arrependimento é necessário, o arrependimento é necessário diariamente. Por que o arrependimento é necessário diariamente? Porque nós pecamos diariamente. Tem alguém aqui que já passou do status de pecador? Já está em uma outra fase, um outro nível? Não, nós falhamos, nós continuamos errando, e nós vivemos nessa dualidade, né? Nós ainda falhamos, ainda pecamos, somos pecadores, mas também somos justificados, santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu contar para vocês uma história de um pecado. É aquele negócio, né, irmãos? O pecado do outro a gente conta, mas o nosso pecado às vezes a gente não conta. Então eu vou fazer isso também. Eu vou contar um pecado de um outro. Vou contar o pecado de um irmão nosso, chamado Davi. Davi foi chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Se tem alguém que adorava ao Senhor de todo o coração, esse alguém era Davi, e o Leandro Damião também. Se tem alguém que compunha canções maravilhosas, lindas, que nós cantamos até hoje, este alguém era Davi. Se tem alguém no Antigo Testamento próximo de Deus, este alguém era Abraão, Noé, Enoque, Moisés, mas também Davi. Mas Davi também era homem, Davi também era limitado, Davi também era falho. Nunca duvide do amor que Davi sentia por Deus. Nunca duvide que Davi era um verdadeiro crente, porque ele era, mas ele não era perfeito. Uma vez, num belo dia, os soldados, o exército de Israel vai para a guerra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei escolhido por Deus, começa a negligenciar os seus papéis como rei. Era costume o rei ir até a batalha junto com o seu exército, mas em um belo dia, Davi, sabendo que Israel estava indo para a batalha, decide ficar em seu palácio. Eu acho que Davi não imaginava aquilo que o aguardava. Davi está caminhando em seu palácio, quando ele olha na janela, ele dá de cara com uma mulher tomando banho. Esta mulher, segundo a Bíblia, era formosa, e Davi perdeu a batalha para a tentação. Ele foi tentado, inclusive a última pregação que eu preguei aqui foi sobre tentação e provação. Davi estava sendo tentado, olhando, desejando ali o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, engrandecendo no coração de Davi, e ao invés de Davi sair de pé daquilo, ele casa com o pecado. Ele chama Batseba, manda os homens trazerem Batseba para a sua presença e se deita com ela. Batseba fica grávida. Só que tem um problema. Ela era casada. Olha o problema. Só esse detalhe que Davi não observou. Um grande pecado na vida de Davi. Davi comete adultério. Aí Davi tenta resolver do seu jeitinho. Parece com a gente, não parece? A gente peca, a gente falha, a gente erra, e ao invés de largar mão, deixar para lá, ao invés de arrepender e correr para os braços do Senhor, não, a gente tenta fazer o nosso jeitinho brasileiro. A gente tenta resolver. Se eu acabar com isso aqui, se eu abafar o caso, se eu resolver só entre eu e meus amigos aqui, ninguém nunca vai ficar sabendo. Davi tentou resolver desse jeito. Como? O marido de Batseba estava na guerra, no lugar que Davi deveria estar por ser rei. Davi manda chamar
o marido de Batseba, chamado Urias. Ele chama Urias, Urias volta da guerra, encontra com Davi no seu palácio, e Davi fala para ele assim: Urias, você está cansado da guerra, meu querido? Ninguém é de ferro não, Urias. Você precisa descansar. Vai para a sua casa, deita com a sua esposa e fica tranquilo, depois você volta para a guerra. Urias era mais nobre que Davi. Urias respeitava a nação de Israel mais do que Davi. A resposta de quem estava na guerra e recebeu a oportunidade do rei para ir para casa descansar foi: eu não posso ficar em casa enquanto os meus soldados, os meus amigos, os meus companheiros estão em guerra. Sai do palácio, deita na porta do palácio e dorme ali mesmo. No outro dia, Davi olha para Urias e fala: meu Deus do céu, você não foi mesmo não? Não fui não. Então vamos fazer o seguinte: Urias, vem aqui essa noite, que eu gosto de você demais. Imagina se eu não gostasse. Eu gosto de você demais. Eu vou te dar um banquete. Eu vou fazer com que você coma na mesa do rei. A noite chega, o banquete é preparado. Davi maldosamente deixa Urias embriagar. Urias fica bêbado, perde o controle, é dominado pelo álcool, mas mesmo assim não vai para casa. Passa mais uma noite na porta do palácio. Davi acorda, percebe que Urias ainda não tinha ido para casa e entende que o seu plano para se livrar do pecado que ele cometeu tinha dado errado. Aí agora Davi se arrepende e muda. Não, é igualzinho você, é igualzinho a minha pessoa. Davi vai para o plano B. Davi fala assim: você não quer ir para casa não, Urias? Quero não. Então vai voltar para a guerra. Era isso que eu queria. Mas leva para mim uma carta para o comandante. Davi escreve uma carta e pede que Urias entregue esta carta para o comandante chamado Joabe. Quando Urias chega na guerra, entrega a carta para Joabe. Joabe lê a carta e na carta está escrito: coloque este homem, Urias, na linha de frente da batalha. Joabe obedece, coloca Urias na linha de frente da batalha e Urias é assassinado. Aí agora de adúltero para assassino. Eu estou falando de quem? Do homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando do maior compositor da Bíblia. Eu estou falando do rei Davi, que tem agora nas suas costas dois grandes pecados: adultério e assassinato. Ele achou que tinha resolvido seu problema. Davi agora disse: agora eu estou tranquilo, posso me casar com Batseba, está tudo resolvido. Aí ele escuta na porta da casa do palácio dele assim: ó, quem será uma hora dessa? Sou eu, Natã, o profeta de Deus. Irmão, você já viu aqueles irmãos que parece que sabe que você está errado? Você faz um trem errado, você tenta escapar, você tenta sair da situação, mas a irmãzinha do coque bate na sua porta. Irmã, tem gente assim hoje na igreja ainda. Tem gente que Deus mostra para ele: vai lá e corrige fulano, vai lá e corrige cicrano. Natã foi incomodado pelo Espírito de Deus, eu tenho certeza disso, para ir lá bater na porta de Davi. Bateu na porta de Davi, Davi abriu e Natã disse para Davi assim: Davi, você gosta de história? Gosto, conta uma historinha boa para mim aí. Tá, vou contar. Deixa eu te contar uma história, Davi. Você acredita que existia uma cidade? E nessa cidade tinha dois homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos animais, muitas ovelhas, muitos cordeiros. Mas você acredita que o homem pobre só tinha um cordeirinho? E que mais? Nessa cidade chegou um viajante. O homem rico quis hospedar o viajante. Que lindo. Mas conta mais essa história, estou gostando. Você acredita que o homem rico quis fazer um banquete para o viajante? Sim, legal. Aí sabe o que o homem rico fez, Davi?
foi na casa do homem pobre, pegou o único cordeirinho que o homem pobre tinha e fez um banquete para o viajante. Aí Natan faz uma pergunta: Davi, o que você acha que tem que acontecer com esse homem? Aí eu imagino Davi pensando: peraí, deixa eu ver o que o homem fez. Recebeu o viajante, mas ele era rico. Ele poderia pegar todos os seus cordeiros para fazer o banquete para o viajante, mas ele foi na casa do pobre e pegou o único cordeirinho que o pobre tinha. Uai, esse homem tem que morrer. Aí Natan falou assim: pois é, esse homem é você. Na cara, na lata. Você é o rei de Israel. Você é rico. Você tinha a mulher que você quisesse por ser o rei. Você foi na casa de Urias e pegou a única mulher que Urias tinha, Batseba. Você é esse homem orgulhoso, prepotente, soberbo, arrogante, individualista. Davi cai em si. Davi percebe o erro que ele tinha feito. Davi percebe o pecado que ele tinha cometido. Nesse exato momento, Davi se arrepende. Escreve o tutorial do arrependimento. Davi provou com escrita que ele estava extremamente arrependido. Quem aqui já pecou e já ficou extremamente arrependido? Então, eu acho que você viveu aquilo que nós vamos ler agora. Se você nunca viveu aquilo que nós vamos ler agora, você nunca se arrependeu verdadeiramente. Abra a Bíblia comigo em Salmo 51. Este salmo é o resultado do arrependimento de Davi. Quando ele percebeu que ele tinha feito um grande mal chamado pecado, ele se arrepende verdadeiramente e escreve o Salmo 51. Todos abriram? O que vocês falaram? O quê? Servo? Célula? Amém, tá bom. Vocês estão estudando a Bíblia na célula. Salmo 51, versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus. Quando Davi reconheceu o seu erro, a primeira coisa que Davi fez foi: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, o meu erro é muito grande. Senhor, o meu pecado é muito grande. O único que pode me livrar agora das consequências do pecado e das maiores consequências do pecado, que é a condenação eterna, é o Senhor. Compadece-te de mim. Olha para a minha situação. E ele continua dizendo: segundo a tua benignidade. Davi tinha acabado de adulterar e assassinar, mas ele sabia que Deus tinha um caráter que é benigno. Sabe o que é benignidade? A capacidade de pensar o bem. Bondade é a capacidade de fazer o bem. Benignidade e bondade são características do fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito, você tem a capacidade de pensar o bem e tem a capacidade de fazer o bem. Davi sabia que Deus era benigno. Davi sabia que ele tinha errado, mas que servia a um Deus de amor. Ele recorre a um dos atributos de Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor use na minha vida o seu atributo benigno. E ele continua dizendo: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi disse para Deus assim: Deus, eu preciso do Senhor.
eu preciso do seu atributo de benignidade, e eu preciso que o Senhor não me dê aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia, não dar a alguém aquilo que alguém merece. Eu preciso de ti, eu preciso do seu atributo, eu preciso que o Senhor não me dê aquilo que eu mereço, e eu preciso que o Senhor esqueça da minha rebelião. Irmão, preste atenção. Davi sabia que Deus é um Deus de amor. Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar. Ele sabia, mas ele também sabia que Deus era fogo consumidor. Ele também sabia que Deus era irado contra o pecado. Ele sabia que Deus odiava o pecado. E sabendo que ele feriu a lei de um Deus completamente santo, ele cai em si, percebe que pecou, percebe que errou e vai desesperadamente para Deus para que as consequências eternas de seu pecado não chegassem na vida dele. Senhor, esquece o que eu fiz, porque se o Senhor não esqueceu o que eu fiz, eu vou ter que pagar eternamente pelo que eu fiz. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe o que é isso? Davi está dizendo assim: eu pequei, eu errei, eu sou humano e eu só sei errar. Davi está cantando essa música, né, Daniel? Me ajude a melhorar, mas eu quero ser limpo. Irmão, parece frase pronta, mas não é. Por aqui, ó, naquela porta, entraram, o que tem aqui? 100, mais de 100, 150, não sei quantas pessoas tem aqui, mas entraram esse tanto de pecador aqui, esse tanto de gente que cometeu falhas, esse tanto de gente que cometeu erros, esse tanto de adúlteros, esse tanto de assassinos, esse tanto de mentirosos, mas não importa. O que importa é: você quer sair daqui limpo, você quer se purificar, você quer uma nova vida, você quer caminhar com Deus agora para sempre e de forma correta, e a forma correta é segundo a palavra dele. Então implore a Deus nesta noite, para que Ele lembre da sua benignidade, e para que Ele limpe os seus pecados, limpe a sua vida, e te faça andar de forma correta. Davi disse: lava-me completamente. Por que lava-me completamente? Pelo versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu adultério está sempre diante de mim. Davi está dizendo: desde quando eu falei o meu adultério, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi sabia que ele tinha feito algo grande, erradamente grande, e por causa disso, ele não tinha mais paz. Deixa eu te explicar um negócio. Qual que é a diferença do ímpio e do crente? O ímpio peca e continua em paz. O crente peca e acabou a vida do crente. O crente não tem mais alegria na vida quando ele peca. A diferença entre o crente e o ímpio não é que o crente não peca mais. O crente até peca, mas quando ele peca, ele não tem paz enquanto ele não resolve o problema com o irmão, ou então enquanto ele não confessa diante de Deus. Davi, o tempo todo pensando: eu tive relações sexuais ilícitas, eu matei um homem. Davi não tinha paz, porque o pecado dele estava sempre batendo na porta. Você fez isso errado, você fez isso errado, e você fez isso errado. Irmão, isso não veio de Davi. João capítulo 16, versículo 8, diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalhando na vida de Davi está dizendo: você está errado, cabra, você está errado, cabra, você está errado, cabra. É a mesma forma que Deus age conosco. Nós estamos vivendo em errado, coisa errada, nós sabemos que estamos errados, e o Espírito Santo está insistindo em nós: arrepende-se, arrepende-se. O pecado, eu estou te mostrando qual que é seu erro, eu estou te mostrando qual que é seu pecado. Conserta, resolve essa situação, resolve esse dilema. E sabe quando essa situação vai sair de sua cabeça? Só quando você se arrepender
verdadeiramente. Versículo 4. Pequei contra ti somente. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Irmão, isso aqui tem um aprendizado enorme. Presta atenção. Davi pecou contra Batseba. Davi pecou contra Urias. Davi fez mal a uma família. Mas Davi está dizendo: eu pequei contra ti, Deus. Deixa eu te explicar. Se você mente para alguém, se você rouba alguém, se você destrói a família de alguém, antes de você fazer esta coisa ruim a alguém, você está fazendo a Deus. Antes, o seu pecado é ruim, primeiramente, não por causa de você, e não por causa de alguém que você atingiu, mas o seu pecado é muito e muito grave, porque ele fere a lei de Deus. Deus disse: não matarás, Davi mata. Deus disse: não cobice a casa do seu próximo, não adulterarás. Davi cobiça a casa do próximo e Davi adultera. Davi está em uma dívida, não primeiramente com Urias, não primeiramente com Batseba. Davi está em uma dívida com Deus. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, o problema é que nós estamos indo contra Deus. Não é só o caso de eu traí minha esposa, eu traí a Deus. Eu menti no meu emprego. Não, você mentiu a Deus. Lembra de Ananias e Safira? Pedro vai dizer para Safira assim: por que mentistes ao Espírito Santo? Mas Ananias e Safira tinham mentido para os apóstolos. Aí Pedro disse: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Todas as vezes que você peca, você está indo contra Deus. Seu pastor pode não ver, seu líder pode não ver, seu esposo pode não ver, seu pai pode não ver, mas Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar e Ele sabe de tudo. Ele viu. Isso não gera um temor? Ele viu. Uma vez, um pastor chegou um casal de namorados na igreja. Aí o casal de namorados estava transando o dia inteiro. Parece que não acontece mais, né? Mas é o mais normal, né? Infelizmente. O casal estava tendo relações sexuais para lá e para cá o tempo todo. Aí o pastor falou assim, aí eles foram confessar para o pastor. Aí o pastor falou assim: vocês estão nessa vida? Então eu não vou impedir. Então tira a roupa vocês dois aí e começa a fazer isso na minha frente. O pastor, irmão, imagina. Aí os irmãos falaram assim, o casalzinho falou: pastor, misericórdia, que é isso que você está pedindo para eu fazer? Não tenho coragem de fazer isso na frente do senhor não. Aí o pastor falou assim: na minha frente, que sou um comedor de feijão, vocês não têm coragem, mas na frente de Deus vocês têm? Está entendendo? Nós perdemos o temor a Deus há muito tempo. Na frente do pastor, nós somos santinhos. Eu ia falar outra coisa. Nós somos santinhos. Mas Deus está nos olhando 24 horas. E como nós somos na frente de Deus? Como? Davi sabia que ele tinha pecado primeiramente contra Deus. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. E o que eu mereço, Senhor? Davi vai dizer: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo: eu falhei contra Deus, eu feri a lei de Deus, e se Deus quiser me punir e me julgar e me lançar no inferno, eu mereço. Irmão, o que nós merecemos? Condenação. Caso contrário, nós não seríamos salvos pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço ser salvo, mas Deus me salva. O que você merece, Mateus? Inferno.
Você também. Ontem eu estava com minha cunhada. Aí minha cunhada estava lá comendo um negócio gostoso lá, porque o aniversário dela está chegando. Aí nós conversamos, você vai fazer 20 anos, né? Vou. Eu mereço. Não, falei, você vai fazer 20 anos, você está comendo isso aqui, mas você não merece isso aqui não. Você merece o inferno. Falei com a minha cunhada. Acabei com a comemoração. Aí depois eu voltei. Aí eu voltei com a comemoração. Não, mas você foi perdoado pela graça. Por isso que você está aqui. Irmão, Davi está dizendo, se o Senhor me condenar, o Senhor está certo. Se Deus, irmão, presta atenção, Ele não vai fazer isso, não vai, nós somos salvos, amém? Nós temos o selo do Espírito Santo. Mas se Ele mandar alguém aqui para o inferno, alguém aqui pode reclamar com Ele? Ninguém. Um exemplo, vamos supor que eu peque uma vez por dia, uma vez. No final do ano, eu tenho 365 pecados, correto? No final de um ano, 365. No final de 10 anos, 3.650 pecados. No final de 20 anos, lá para quase 10 mil pecados. No final de 40 anos, quase 20 mil pecados. Pensa em um réu na frente do juiz, com uma ficha criminal de 20 mil delitos. É você diante de Deus. Todos os seus pecados são como infringir a lei de um Deus santo. Se Deus mandar um pecador para o inferno, Ele está fazendo mais do que o correto. Mas Ele salva. Mas Ele restaura. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo. Se não fosse o Senhor Jesus nos perdoando. Versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo assim, culpa é do Adão. A culpa é de Adão. Desde Adão a raça humana está condenada ao pecado. A criança, fofinha, linda, maravilhosa, já nasce numa geração corrompida, já nasce no pecado. Versículo 6, eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Davi está dizendo, eu pequei contra ti, eu errei, eu mereço o inferno, mas o Senhor conhece o meu interior. Mas o Senhor sabe de fato o que eu quero. Mas o Senhor sabe de fato que o meu homem interior tem prazer na lei de Deus. É o que o Paulo vai dizer em Romanos 7. Davi aqui vai dizer, Senhor, o Senhor sabe tudo que as minhas mãos fizeram, mas o Senhor sabe que eu te amo. Davi está dizendo aqui no versículo 6, tudo o que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti, tem misericórdia de mim. Versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isopo era uma planta que os homens do Antigo Testamento usavam para purificar os objetos que seriam usados no templo. É daí que vem a ideia de batismo com água, um batismo para a purificação, para a limpeza, a remissão dos pecados. Davi está dizendo, me limpa, Senhor. Só o Senhor pode fazer essa obra. Só o Senhor pode limpar os meus pecados. Só o Senhor pode me deixar alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Esta obra é do Espírito Santo. Esta obra é do Pai. Ele que te limpa, Ele que te transforma. Davi, sabendo que ele não poderia se limpar por si mesmo, corre para Deus e diz, Deus, me limpa, me faz ficar mais alvo que a neve. Versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe o que esse texto está dizendo? A dor de Davi pelo seu arrependimento e pela sua tristeza chegou a ser física. Davi se arrependeu tanto e tão verdadeiramente que ele adoeceu de tanta tristeza por ferir a lei de Deus. E o crente de hoje? Pecou de manhã, à tarde está gritando galo, sem culpa nenhuma. Pecou de tarde, à noite está gritando zero, cruzeiro. Pecou a semana inteira, no final de semana está lá no cinema tranquilo, irmão. Crente hoje é assim. Peca, falha, erra e nem se dá conta. Mas olha o exemplo de Davi. Pequei gravemente, falhei gravemente, mas eu estou tão arrependido que a tristeza chegou a ser física. A segunda característica dos bem-aventurados em Mateus capítulo 5 é o quebrantado. Os que choram. Quebrantado é aquele que olha para a situação da sua nação, do seu povo e se entristece. E olha para a sua própria situação e também se entristece. E corre para Deus em lágrimas. Eu vim aqui me arrepender. Vim deitar minha glória por pó. Eu vi a dor que te causei. Olha isso. Quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram. Eu calei a minha voz. Irmão, o pecado não pode ser normal no nosso meio. O erro não pode ser normal no nosso meio. Toda vez que pecarmos, precisamos nos entristecer muito. Toda vez que você responder mal sua mãe, toda vez que você brigar com seu marido, toda vez que você ferir a lei de Deus, seja em qualquer ponto, você precisa de cara reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha, se entristecer desesperadamente. Não é normal na vida do cristão o arrependimento. Nós sabemos que tem algo muito errado na nossa vida se um jogo de futebol nos entristece mais do que o pecado. Nós sabemos que tem uma coisa muito errada na nossa vida se o fim da série da Netflix nos entristece mais do que o nosso pecado. Tem algo muito errado no nosso meio se isso acontece. Mas esse não é o fim da linha. Lembra que Deus é um Deus benigno? Lembra que Deus é um Deus misericordioso? Olha o pedido de Davi no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não resisto, né, irmãos? Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo assim: o Senhor é benigno, o Senhor é grande, o Senhor é amoroso e poderoso, e o Senhor também tem um atributo. Qual? Criador. Davi está lembrando da criação. Davi está dizendo: eu sirvo a um Deus que no primeiro dia disse haja luz e houve luz, que no segundo dia criou o céu, que no terceiro dia criou as ervas, as árvores, separou as águas da parte seca, que no quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas, que no quinto dia criou os animais aquáticos e as aves, que no sexto dia criou os animais terrestres e formou o homem. Davi está dizendo: com o mesmo poder que o Senhor criou todas as coisas, cria um novo Davi.
Esse é o pedido de quem se arrepende. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse estilo de vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmão, esse versículo não desespera você não. Irmão, que versículo lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, quem entrarás no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Senhor, cria em mim, faz de mim um novo Mateus, faz da Lagoinha Ribeiro uma nova igreja, faz da Lagoinha Pedreiro uma nova igreja. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, um espírito que não fica para lá, nem para cá, para lá e nem para cá, mas um espírito de obediência. Sabe, irmão, cria um novo Davi, e que este Davi te obedeça. Olha o 11. Não me repulses da tua presença, e não me retires o teu Espírito Santo. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais, é o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Seu maior desejo é obedecer a Deus? O Salmo 119 vai dizer que o salmista acordava, e o desespero do salmista no Salmo 119 era: não me deixa pecar, não me deixa errar. Qual que é o nosso desespero? Deixa eu acordar logo aqui para ganhar dinheiro, deixa eu acordar logo aqui para chegar mais cedo, deixa eu acordar logo aqui para ver quanto que ficou o jogo, deixa eu acordar logo aqui para ver quem curtiu minha foto. O salmista não, o salmista acorda e diz assim: Senhor, só tem um pedido para o dia de hoje, só um. Não deixa eu pecar não, não deixa eu falhar não, não deixa eu errar não. Não me repulses da tua presença e não me retires do teu Espírito Santo. Não é Davi dizendo assim: Senhor, agora eu não sou salvo não, agora eu perdi a salvação. Não. Sabe o que esse texto está dizendo? Senhor, não retire de mim a capacidade e o dom que o Senhor me deu de governar sobre Israel. Quem trabalha na obra aqui sabe, quando a gente peca, a gente fala assim: acabou, meu ministério acabou. É Pedro negou Jesus 3 vezes. O que ele vai dizer em João 21? Vou pescar. Acabou meu ministério, acabou minha vida. Mas aí Jesus aparece para ele e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastorei os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro pecou, Pedro negou, Pedro errou, mas Jesus está dando uma segunda chance. Davi errou, Davi negou, mas Deus não retiraria dele o dom de governar sobre Israel, porque Deus é um Deus misericordioso. Graças a Deus por isso, irmãos. 12. A prova de que não era sobre salvação que ele está dizendo: restitua-me a alegria da tua salvação. Não é restitua-me a salvação, restitua-me a alegria da tua salvação. Ou seja, eu pequei, eu errei, mas Senhor, me dê intimidade contigo de novo. Me dê uma intimidade contigo novamente. Ah, meu irmão, você lembra? Antes de você viver essa vida de pecado, o tanto que você orava? Só o não orar já é pecado. O quanto que você buscava o Senhor. Lembra do seu primeiro amor? Lembra das vezes que você subia para o monte? Lembra das vezes que você corria para a presença de Deus? Lembra das vezes que você perdia os momentos de
novela, de série. Lembra que você não estava nem aí para o jogo do galo, você só queria ficar enfornado dentro do seu quarto com sua Bíblia, orando, chorando, clamando, buscando. Davi está dizendo assim: me dá essa alegria de novo. Não me faz sentir distante de ti, não, me faz sentir perto de ti, próximo de ti. Irmão, o pecado não pode afastar o crente de Deus. Quando nós erramos, nós temos que correr para Ele, porque é nele que tem perdão, é nele que tem graça, é nele que tem restauração, é nele que tem restituição, é nele que tem transformação, é só nele que tem salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário, a mesma coisa que ele disse no 10, um espírito que obedece a Ele. Agora, olha o que é que ele vai prometer no 13. Ele pecou, ele errou, pediu perdão, pediu intimidade, pediu conserto. Aí ele disse assim: se tudo isso acontecer, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso o quê? 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está dizendo: me perdoa, me restaura, me transforma, mas não para terminar em mim mesmo, é porque eu quero ser uma bênção para essa nação, eu quero ser um canal de transformação, eu quero ser um canal de arrependimento, eu quero pregar o Evangelho, eu quero anunciar Jesus. Me perdoa, Senhor, vamos resolver nós dois aqui, vamos resolver nosso relacionamento, porque quando nós estivermos resolvidos, eu vou voltar para Israel e aí ninguém me segura, vou pregar o Evangelho, vou falar de Deus, vou falar do teu amor, vou transformar essa nação para a glória do Senhor. Aquilo que Deus faz na nossa vida, não para na nossa vida. Aquilo que Deus faz no nosso coração, não para no nosso coração. O Sermão do Monte novamente, as características do verdadeiro cristão. Ele faz o homem humilde de espírito, quebrantado, manso, com fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido, sal da terra, luz do mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ele te perdoou, Ele te limpou, Ele te transformou, Ele te salvou, para que o bairro Ribeiro de Abreu saiba que há um Deus aqui. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Davi não ficou com medo de perder a salvação, ele ficou com medo de perder a intimidade. Ele está dizendo: livra-me do assassinato, eu matei um homem, Deus da minha salvação. Oh Deus da minha... Irmão, presta atenção, ímpio precisa ter medo do inferno, crente não. Se você é salvo, você está selado com o Espírito. O seu lugar é o céu, o seu lugar depois do céu é o novo céu e a nova terra. Mas que nós temos que sair do pecado, nós temos. Livra-nos dos pecados, tira-me esse pecado de sangue, tira essa culpa do meu coração. Irmão, escuta, pecou, arrependeu, está perdoado. Manda este espírito de culpa embora. Você foi salvo da culpa do pecado. A dívida que era contra você foi rasgada. Você pode andar em paz com Deus. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi está dizendo assim: livra-me disso, me dá a alegria da salvação, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Quando tudo isso acontecer, eu vou louvar a tua justiça. De onde que vem a justiça do crente?
do Messias, de Jesus. Davi está dizendo: transforma minha vida, transforma meu estado, e eu vou começar a te louvar para o resto da minha vida. Sabe por que às vezes a gente não louva a Deus? Porque a gente não sabe. Louvor é elogio. Se a gente não louva a Deus é porque a gente não conhece a Deus, e a gente não tem noção daquilo que Ele fez em nós. Porque se você tiver entendimento de que você estava assim, ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? A passos largos para o inferno, e Ele te tirou de lá, te transportou do reino das trevas, e te colocou te transportou do império das trevas, e te colocou no reino do Filho do seu amor. Se você entender que você estava indo ser condenado eternamente, e agora está indo para o céu, irmão, você está esperando o que para abrir essa boca sua e louvar o Senhor Jesus seu dia inteiro? Irmão, está passando pela prova? Vai dando glória a Deus. Está difícil? Vai dando glória a Deus, porque você tem motivos para agradecer o que Ele já fez. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se ouviu dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, até mesmo chorando, ele canta, porque a vida do crente é uma vida de eterna gratidão à cruz. Está difícil olhar para a cruz, está doloroso olhar para a cruz, você vai ter motivo para louvar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Nós temos motivo para adorar, irmãos. Nós temos motivo para louvar. É só deixarmos a murmuração de lado, que nós temos inúmeros motivos para louvar. 16. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocausto. Mas que é isso? Na lei de Moisés mandou dar sacrifício, na lei de Moisés mandou holocausto. Rituais vazios, não. Deus não quer uma religiosidade apenas. Deus não quer um compromisso religioso de você. Deus não quer apenas o seu corpo aqui. Deus quer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer um culto racional. Ele quer que você entenda o que você está fazendo. Ele não quer simplesmente por obrigação. Esse tipo de culto por obrigação, monótono, no automático, isso Ele não aceita. E quem é que pode julgar isso? Em alguns lugares que a gente vai, tem um medidor de temperatura. Imagina se tivesse um medidor de hipocrisia. Essa igreja estava cheia do jeito que está aqui, ou estava vazia? Examine-se o homem a si mesmo. Eu não sei se eu passaria. Para que eu vim aqui? É um ritual vazio? É só porque eu combinei com o Edgar que eu estou aqui? Ou eu estou aqui porque eu amo a Jesus? Você veio aqui por quê? Minha mãe encheu a paciência lá em casa. Ou você veio aqui porque você ama Jesus? Se você veio porque sua mãe encheu a paciência, até assim Deus trata, até assim Deus faz. Mas se você ir embora assim mesmo, foi como se você tivesse deitado ali no asfalto e dormido. Pelo menos você descansava. Mas se você veio com o coração queimando, você vai sair com o coração queimando. 17. Ele não quer rituais vazios, mas uma coisa Ele quer. Olha o que Ele quer: sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compugnado e contrito não desprezarás,
Ó Deus, eu estou dando essa volta toda para chegar nesse versículo. O que Deus quer é arrependimento, um coração compungido, contrito, um espírito quebrantado. É uma pessoa que arrependeu dos seus pecados. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você, arrependimento. Atos capítulo 11, versículo 18, Romanos capítulo 2, versículo 4, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, vai dizer que Deus dá o arrependimento, Deus envia o arrependimento ao coração do homem, e o homem responde a isso, entendendo: eu errei, eu falhei, eu feri a lei de Deus, e a partir de hoje, metanoia, chuve, mudança de mente. Eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá, porque o meu coração foi convencido, quebrantado, despedaçado, amassado, quebrado, torturado por Deus. Imagine, irmão. Irmão, sabe o que a gente tem que pedir a Deus? Oh, leva-me. Não, nessa não. Esqueci a música, mas é para ir para a casa do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você veio com esse vaso seu lindo, maravilhoso, passou um perfume importado, colocou uma roupa chique, amarrou seu sapato de veludo, colocou sua roupa maravilhosa. Olha que camisa linda que vocês estão. Mas deixa eu te falar, tomara que você saia daqui quebrado, amassado, destruído por Deus. Me leva para a casa do oleiro, papai. Vai doer, papai, vai machucar, papai, mas eu vou sair de lá exatamente do jeito que o Senhor quer. Então valeu a pena. Versículo 18, faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Davi está dizendo dele, está pedindo perdão por ele, e aí ele fala assim: faze bem a Sião. Sião é o monte onde a cidade de Jerusalém está estabelecida. Por quê? Porque se Deus perdoar o rei, se Deus fizer bem ao rei, Ele está fazendo bem à cidade. Irmão, se um pastor pecar, se o Edgar pecar aqui e virar para você e falar assim: irmãos, eu pequei assim, assim, sabe? Vocês lembram de Jim Swaggart? Adulterou, um grande evangelista. Adulterou, pegou o microfone, irmão, numa grande conferência. Para tudo. Para a conferência, para tudo, vou pregar não. Deixa eu contar para vocês, eu traí minha esposa, em lágrimas, em pranto, em choro. Se um pastor pecar, se um pastor errar, se um líder cair, peça a Deus para o restituir. Para jogar pedra já tem demais, para julgar já tem demais, para condenar já tem demais. Fale com ele: Deus, restitui esse homem. Porque se o Senhor restituir um líder, o Senhor restitui também os liderados. Versículo 19, para terminar. No 16 ele está dizendo: o Senhor não quer coisa vazia, o Senhor quer arrependimento. Se vier arrependimento, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Só há um jeito de Deus aceitar o seu sacrifício, só há um jeito de Deus aceitar a sua vida, só há um jeito de Deus aceitar o seu louvor, só há um jeito de Deus aceitar o seu culto: se ele vier posteriormente a um arrependimento. Deus, nos ajude a praticar isso aqui, Pai. Deus, nos ajude a arrepender como Davi arrependeu. Senhor, nos conserta. São tantas dificuldades, são tantas lutas, são tantas tentações. Deus, queremos obedecer a sua voz, Pai.